E essa mudinha aqui é de peixinho da horta. Você aí de casa conhece? É um substituto do peixe para quem é vegano ou vegetariano. Bem, ele fica uma delícia na culinária, então ele é uma planta comestível. E ele não estava indo muito bem lá no círculo não, porque lá é mais sombra. Então a gente resolveu mudar e trazer ele para cá, para a horta no caixote. Vamos ver agora com o sol. Aqui é uma área que baixa bastante sol, a incidência de sol é grande. E o que tudo indica é que ele gosta de sol. Vamos ver. Bem-vindo. Pronto, vou colocar um pouquinho da palha. Abrir um aqui pertinho dele. Bem, agora de pertinho para vocês a muda do peixinho da horta. A folhagem dele é um pouco peludinha assim. E tem várias receitas que ele é utilizado. Aqui eu desbastei, eu tirei as folhinhas que estavam em contato com o solo. Para que ele cresça em raiz melhor, com mais força. Até porque se as folhinhas dele ficam muito assim em contato com a terra, ela fica meio babosa, assim, meio... E ele não gosta não. E para preencher os buracos aqui, eu fiz uma mistura do esterco com areia para render. Afinal, esse é o restante do esterco que a gente tem aqui. Quando acabar, é a Dona Graça e o seu Jorge que a gente vai novamente com vocês. E aqui tá as mudinhas, como elas estão. Olha, esse parece que deu uma murchada hoje. A couve já tá mais forte. Os tomates. Eu vou aproveitar que eu tô com aquela misturinha e vou jogar mais um pouquinho no pé, pelo menos dos tomates. E partimos para a segunda missão do dia, que é colocar na terra alguns chuchus que eu ganhei da Dona Graça. Olha só que coisa mais linda, gente. Isso são as raízes do chuchu. Olha quanto! E já tá saindo até as folhinhas aqui. Bem, como a Dona Graça ensinou, devemos plantar o chuchu em parzinho, de 2. Talvez seja isso o motivo porque eu nunca consegui ter um pé de chuchu. Então vamos tentar assim. Ela também falou que eu deixo ele meio que deitado assim e jogo a terra. Ele vai ficar meio que na horizontal. Vamos ver. E eu escolhi esse pedaço aqui, porque já tem 4 pilastras de madeira. Depois a gente só sobe com um arame ou algo para que ele se apoie. Que é o chuchu trepa em tudo quanto é coisa. E a ideia aqui é manter ele nesse quadrado. Vamos ver. Eu gosto de chuchu. Não são todas as pessoas que curtem, mas acho bem bacana. Então bora lá. Ui, eu tô até sem fôlego, mas chegou o meu companheiro mesmo, eu vou falar
que é um baita companheiro. Me viu aqui, ó, na sofrência, que a ideia era só fazer um buraquinho e colocar o chuchu, mas quando eu vi esse mato, essa braquiária em torno dele, nem ia dar chance pro bichinho não, né? Nossa, tem jeito não. E as formigas, gente, era só no bambu mesmo que tava. Nesses bambus aqui que a gente tirou. Valeu, Fá! E tá aqui o resultado do espaço. O chuchu já tá na terra, já tá enterrado. Aquela moita toda, acabei que tirando para ela ganhar mais força, que tinha muito mato entrelaçado aqui no capim santo, né? E agora pelo menos fica mais fácil e mais seguro da gente ficar administrando essa área, cuidando, plantando mais. Aqui também, ó, tem um ipê verde, que é medicinal. E tem essa daqui, que parece que tá sequinha, mas ali pra cima tem uma parte que tá mais verde e atrai bastante abelhinha. Tem umas florzinhas nela. Oni, bora agora uma sombra, uma água. Aí agora você geralmente deita aqui, meninona. Vamos lá, Oni, vamos. Eu separei essas coisas aqui pra gente agora dar uma renovada nesse quartinho de ferramentas. Ele merece, afinal até hoje as madeiras estão sem nenhuma forma de impermeabilização. E aqui eu vou fazer uma misturinha diferente. Eu peguei um óleo queimado, isso daqui é tudo óleo queimado. E eu vou misturar com um pouquinho de óleo de linhaça, que vai hidratar essas paredes. E tem uma coisa para mim escurecer mais, porque a minha ideia é escurecer aqui, ó. E peguei esse xadrez aqui líquido pra escurecer do jeito que eu quero. Vamos ver, aí eu vou aos pouquinhos. É a primeira vez que eu vou fazer isso com esse tipo de pigmento. Mas tem outras formas, como usando o ferrugem dos pregos, parafusos, para fazer isso também. Mas aí tem que deixar de molho por um tempo, enfim. Vamos nisso que é mais rápido e assim a gente vai testar. Oxe, parece que tava novo. Mas é usado, olha a cor disso. Opa! Olha! E aqui a gente vai usar o óleo de linhaça, que é próprio para proteger as madeiras e tudo mais. E evita um envergamento, que elas ficam assim, ó, tortinhas como estão. Dá uma hidratada. É, e aqui não tem muita quantidade certa. Se eu pudesse usar, eu usaria meio a meio. Mas o preço do óleo de linhaça às vezes não é tão baratinho. Aliás, eu nem sei quanto tá, porque esse aqui, ó, já tava guardado há 3 anos. Tá até entupido. Para saber, você vai ter que testar. Ou pode ser em
uma outra madeira ou direto na madeira. Esse aqui ficou bem escuro. Bem diferente disso. Bem diferente desse que eu testei com menos pigmento. E aí, se eu quero clarear um pouquinho, eu vou vir agora com mais... óleo queimado, para dar uma diluída. O ideal é fazer, eu acho que tudo de uma vez, pelo jeito, né? Tô aprendendo aqui também, mas eu vi como a gente fez em 2 potinhos, capaz que eles fiquem com cor diferente. Tá bom, hein? Tá bom, né? Olha, tá bem escurão, hein? Tá usando bastante a cor escura, né? Assim, pra construção. Pronto. Pode deixar tudo aqui? E aí, druida, como tá a camiseta branca, a camisa branca? Olha só a roupinha do druida pra pintar. Ainda tá branco ainda. Engraçado, tá mesmo. É o profissional, bem. Nossa, olha, enquanto isso, a minha mão. A mão Já tá sim. toda melecada. Tá profissa mesmo. E rapidinho a madeira chupou o óleo. Mas já deu até outra cor na casinha, ó. O antes... Opa, o sol tá forte. O antes e o depois. E ainda falta uma terceira parte, que aí vai entrar a parte artística, né, Oni? Olha só como tá ficando. Tá bem legal. Eu já tô partindo para esse lado aqui, onde eu acho que vai dar a maior diferença. Essa frente aqui que tá bem desgastada. E, para quem não sabe, esse quartinho de ferramenta foi a primeira coisa que a gente construiu quando chegou aqui, né, druida? Foi em 2019. É, na verdade a primeira coisa foi uma cozinha improvisada que a gente fez de lona, lembra? E aí puxamos água, que é a primeira coisa, é a necessidade principal, né, quando chega num terreno assim. Isso aí. E aí depois de puxar a água, a gente começou a construir. A água e a cozinha improvisada era justamente ali, onde hoje é a nossa cozinha aberta. Tá aí o resultado. Conseguimos fechar essa parte com óleo queimado. Mas vem aqui, ó. Vem aqui. Né, Oni? Aê! Ficou faltando essa parte. Vem Tá aqui. bom, hein? É. Por hoje também já tá quase no finalzinho do dia. Então amanhã a missão é ir atrás de mais óleo queimado. Para isso a gente recorre aos postos de gasolina. No caso de São Tomé tem 2. Então a gente vai passar lá amanhã e vamos ver se consegue. Pra gente seguir, né, poxa. Bem, acabei me empolgando ali. Tirei as mudas de boldo pra gente renovar a frente ali. Tá um cheirinho bom demais. É o boldinho esse. Vou deixar aqui no tanque. Já fechei o tanque e enchi um pouco de água. Também deixei as coisas para lavar, que eu não sei o que eu vou fazer para tirar esse óleo, né? Essa gordura. E aqui do ladinho tem essa florzinha linda. Que agora ela tá assim, ó, fechada. Com o final do dia ela fecha e no comecinho do dia ela abertona. Interessante, né? Eu não sei o nome dela. Nasceu aqui e dá todo o charme, principalmente por causa disso.
de dia ela fica aberta e aí conforme chega a noite ela vai fechando. Olha o tamanhinho do beija-flor. Ele é miniatura, gente. Aí ele vem aqui, pousa para descansar e vai e volta. E chegamos da cidade agora, conseguimos lá o óleo usado, o óleo queimado de motor. Olha o tanto de óleo! Agora eu acho que vai ser o suficiente para a gente terminar de passar lá na casinha de ferramentas. Mas antes vamos ter que interromper os trabalhos, segurar mais um pouco e improvisar uma mini estufa. Vamos aprontar. Vamos, isso porque nossas plantinhas lá na horta, no caixote, estão sofrendo muito, tanto com o calor do dia, o sol intenso nelas. E como já a geada já tá chegando, né? Querendo ou não, já tá friozinho de madrugada aí. E como moramos nas montanhas do sul de Minas Gerais, aqui, para quem não sabe, ficamos em torno de 1.500, São Tomé das Letras tá, 1.500 de altitude. E aqui é uma baixada, nesse cantinho aqui a gente faz a baixada das montanhas, né? Então costuma vir a geada mais forte. E aqui a gente deve estar uns 1.000 de altitude, mais ou menos. Então é bem alto e aí, além de estar na baixada, tá alto. Tá alto, dá para sentir à noite que já estamos pegando temperatura de 12 graus. Maravilha! Tá frio. Então é isso, bora lá, vamos aprontar com PVC. A ideia é do Druida, então é ele que vai levar vocês para terminar essa estufa. Escolhemos o PVC de meia. Ele tem, a barra tem 6 metros e ali justo o arco, o cano tem que ter 3 metros. Então conseguimos cortar no meio. Aqui o nosso foram 3 barras de 6 metros. Cortando no meio, dá lindo. Vai render 6. Aham. E já temos 2 ali dos canos antigos, né? Então. E agora vamos lixar eles para a tinta pegar, né? E bora lá. E olha só o que vocês acharam. Outro cenário aqui, em outra parte dos estúdios Combinômages. Colocamos de volta essa mesa suspensa. Isso também foi ideia do Druida, que eu achava muito coisa de maluco, mas no final eu amei. A gente fez ela com as tábuas, essas tábuas de obra mesmo, e os ganchinhos super reforçados. Uau! E ela fica aqui, ó, com as correntes suspensa. Então é uma mesa suspensa. Aqui é meio que um laboratório de construção. Aliás, desde que a gente se uniu para trabalhar com permacultura, com bioconstrução, a gente tem nossas casas como experimentos. Então estamos aprendendo juntos. Agora vamos lixar esse trem. E sabemos que cada um tem uma experiência, uma dica e um jeito de fazer. Sim. Olha só quem resolveu aparecer por aqui. Vem se exibindo, olha só. Ai, ai, ai. Essa mini estufa tá muito chique. Eu acho que seria bem mais fácil se fosse a tinta em spray. Só que como a gente tá usando uma tinta que já tínhamos aí, então tanto a cor quanto passar no pincel é por isso. Pra aproveitar. Aqui tudo se aproveita, nada se perde. O máximo, né, a gente tenta reaproveitar.
Bem, essa parte tá ok. Os canos já estão todos pintados de branco, primeira camada. Agora vamos esperar e torcer para que eles sequem logo, porque a ansiedade de ver eles no lugar é grande. E as plantinhas vão agradecer. E a Oni, que você tá olhando para o céu? Hã? A Oni tem mania de olhar para o céu. Achamos isso bem diferente. Eu não sei se os cachorrinhos aí de vocês também têm esse costume, mas ela fica olhando os pássaros e quando passam mais perto, ela acha que consegue alcançar. Sai correndo. E enquanto vai secando lá, voltamos para cá então, para a casinha de ferramenta. Olha o resultado. Chegou a clarear um pouquinho, porque a madeira estava muito seca. Nunca havíamos passado algum produto para proteger essas madeiras. E valorizou muito a casinha, ela já é toda estilosinha agora, ó. Mas a ideia, como conseguimos muito óleo queimado, talvez passar uma segunda demão aqui. Hoje também vou pegar essa mesa e vamos refazer essa parte do jardinzinho aqui da frente. Para quem nunca viu, essa é uma cabeça de... Vixe, agora me pegou, hein? Será que é cavalo, é boi? Quem sabe é o druida. Esperar uns minutinhos para ele voltar aqui e eu perguntar para eles. Por enquanto, quem aí chuta o que é? Deixa nos comentários, vamos ver se vocês acertam. Ó, e a criançada que gosta de algo curioso, olha só. Ainda tem alguns dentes aqui, ó. Aqui é a parte do olho. Desse lado. Também tem os dentes. Olha isso. E lá em cima é um símbolo viking e em volta são as runas. E como vocês podem ver aí, ó, estamos desembolando. Pega uma coisa para fazer, acaba aparecendo outras. A Cá tá pintando ali agora ali a parte dos fundos do quartinho de ferramenta. Eu tô dando uma capinada em volta, dando uma limpada. E assim vai, né? É, a ideia era terminar o vídeo com todo esse quartinho terminado, assim como muitas coisas. Mas a gente sabe que tudo tem seu tempo, então provavelmente não vai ser hoje. Não, vai sempre emendando, sempre uma continuação, um vídeo. Então talvez no próximo episódio. Talvez no próximo esteja tudo pronto. Vamos a ver. Mas tá bom, vai ficando bom. E uma hora vocês vão ver tudo pronto. Acabei de capinar em volta da casinha de ferramenta. Fizemos um passeiozinho. Fica melhor, né? Ó, a Cá já terminou aqui a parte da frente. Ainda não. Ainda falta a parte da escada. Fez a porta pro lado de dentro. E eu voltei aqui.
onde plantamos o chuchu ontem, porque eu acabei vendo que eu tinha plantado errado. Eu tinha colocado todo o chuchu debaixo da terra e pelo que eu vi depois, não é bem assim não. Então, o druida já correu aqui antes e desenterrou o chuchu. Olha só como tá. Eu achava que o segredo principal era enterrar os dois, mas pelo que eu vi, não pode enterrar todo o chuchu, porque corre o risco de ele apodrecer. Então é como se ele tivesse caído mesmo aqui do pé, e aí vai enraizando. Então vamos deixar ele um pouco mais aberto assim, ó. Quem aí de casa tem experiência, deixa nos comentários se agora tá certo. Comentem porque eu quero comer chuchu, gente. Aliás, já vou pedir o like de vocês também. Finalzinho do dia. Finalzinho do dia, já para tudo para dar uma aguada nas plantas. Essa aguada da tarde aqui é a melhor que tem, né? E aí não tem o sol à noite para evaporar a água da terra. Então fica bem encharcadinho até amanhã de manhã. Amanhã de manhã vem aqui e joga só uma água na folha assim para tirar o orvalho antes do sol sair e tá lindo. Pronto aí, ó. Chique. E aqui a gente costuma parar os trabalhos por volta de 5 da tarde. Porque também vai cair na temperatura, já tá mais frio. Mais uma vez não deu tempo de fazer tudo o que desejávamos, mas sempre dá para adiantar alguma coisa. E é isso que a gente vai fazendo enquanto a combinha tá lá sendo restaurada. E nós recebemos vários comentários perguntando da combinha. Nós também estamos curiosos para ver como tá o progresso, o processo de restauração lá no Ducombis. Mas abril a gente se segurou para não ir lá, pelo fato de economizar também, né? Para a gente poder pagar ela o mais rápido possível. E agora em maio, aí sim, logo mais vamos lá e vamos levar vocês junto, porque vamos compartilhar tudo com vocês. Então, por enquanto, não temos mais fotos nem nada, mas eu tô segurando porque eu quero também meio que ver, ter uma surpresa de como ela vai estar. Faltou falar do que é essa cabeça aqui, ó. Ahá. Essa cabeça é de Tiranossauro Rex. Ah, mentira! Isso daqui é de boi, gente. É boi. Olha o chifre aqui. Olha aqui o dentinho dele, ó. Tá quase soltando. O dentão dele, né? É, quase soltando. Eu até pensei que poderia ser de cavalo também. E teve um ninho, teve um passarinho que fez um ninho lá dentro da cabeçona dele. Vamos voltar aí pro lugar. Ó, ficou chique, hein?